dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. O Ananias mandou seu recado sobre os jogos contra o Bragantino e o Fluminense. E sem enrolação, foi isso que ele achou. No jogo contra o Bragantino, o Vasco sofreu o primeiro gol numa falha do goleiro Léo Jardim, que deixou a bola chutada fracamente pelo jogador Hurtado, do Bragantino, rebater em seu peito e sobrar para La Quintana, que eu nem sei quem é, e que marcou o primeiro gol de nosso adversário. Uma falha de um goleiro que tem salvado o Vasco em alguns jogos. Azar, puro azar. Isso foi aos 6 minutos de jogo, depois de uma batida de lateral que a defesa do Vasco não interceptou e permitiu o chute despretensioso do jogador Hurtado do Red Bull. Após minutos de pressão do adversário, o Vasco conseguiu colocar a bola no chão e passou a dominar o jogo. O time passou a atuar mais pelas pontas e inverteu a posição de David e Rossi. E o Vasco poderia ter empatado após lançamento de Matheus Carvalho para Rossi, que escorou para Verrete colocar nas redes, mas o VAR impugnou a jogada, marcando impedimento duvidoso. No intervalo, o Vasco substituiu João Vitor por precaução, pois sentia a perna, e Matheus Carvalho e Rossi, entrando Maicon, Zé Gabriel e Ryan. O Vasco melhorou mais ainda e dominou o jogo até mais da metade do segundo tempo. O Vasco pressionava, levando perigo ao gol do adversário. Depois de algumas finalizações perigosas, inclusive com bola na trave, Verrete conseguiu marcar o gol de empate, depois de um bom passe de Ryan para David cruzar para o argentino marcar aos 17 minutos do segundo tempo. O Vasco continuou por algum tempo comandando o jogo, quando, aos 32 minutos, quando o nosso time já mostrava cansaço e se acostumava ao empate, levou um gol de fora da área do Vitinho do Bragantino, com a bola desviando em Maicon e retirando a chance de Léo Jardim de defender. Era o segundo gol do adversário. O Vasco tentou obter o empate novamente, mas como sempre acontece no futebol e principalmente no brasileiro, quem está na frente resolve catimbar e enrolar a partida e enrolar o juiz. O Bragantino foi mestre nisso e o Vasco, já cansado, foi infeliz em tentar obter o empate. Foi um jogo em que nos faltou sorte. Não estou dizendo que jogamos muito bem, mas não podemos dizer que fomos derrotados pela melhor técnica do adversário, muito pelo contrário. O time entrou em campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Piton, Sforza, Matheus Carvalho e Galdames no meio e Rossi, David e Verrete na frente. Destaque, na minha opinião, para Sforza e Verrete, com crédito para o David, que continuou, como fez contra o Grêmio, oferecendo uma boa alternativa de escape para o ataque do Vasco. Os piores foram, por incrível que pareça, o nosso goleiro, secundado pelo lateral Paulo Henrique. Quem também não jogou muito bem foram o Rossi e o Matheus Carvalho, que entraram como titulares, e o Adson e o Zé Gabriel, que entraram, mas não fizeram a diferença. Mas eu continuo afirmando que o time deste ano tem mais pegada e mais entendimento, fruto do tempo em que estão treinando e atuando juntos. No jogo contra o Fluminense, o Vasco começou pressionando a saída de bola do Fluminense, mas sem sucesso. O time tem muita dificuldade de chutar em gol. E como quem não faz leva, aos 10 minutos o Fluminense abriu o placar após um cruzamento da intermediária de Marcelo, que caiu na cabeça de Paulo Henrique Ganso, entre os dois zagueiros vascaínos. Foi o suficiente para desarticular o time do Vasco e o tricolor começar a ditar o ritmo do jogo. O Vasco teve dificuldade de achar espaço para atacar com objetividade. E o time do Diniz adora ficar com a bola. Como todo jogo entre Vasco e Fluminense, por causa da rivalidade, a tensão entre os jogadores aumentou.
e pela péssima atuação do senhor Wilton Pereira Sampaio, juiz de qualidade duvidosa, as reclamações se sucederam. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Rossi cruzou e Verratti finalizou de primeira. A bola chutada de dentro da área em direção à meta bateu no braço de Manuel do Fluminense, mas o juiz não marcou nada e nem o VAR pediu para o péssimo juiz ver o lance. Se fosse do outro lado, parece que o Vasco vai sofrer por conta do pênalti não marcado no jogo contra o Grêmio. E olha que a maioria dos torcedores vascaínos acharam que foi pênalti do Piton, sim. Mas o perdão a favor do Vasco nunca vem. Outra entubada que o Sr. Wilton levou foi quando o Ganso chutou assintosamente a bola para longe após uma marcação de falta e ele não teve coragem de dar o segundo cartão do tricolor, que resultaria em sua expulsão. Qualquer juiz dá cartão quando um jogador chuta a bola para longe após marcação de falta. Mas ele foi covarde. O Vasco começou o segundo tempo com a substituição de Matheus Carvalho, Galdames e Rossi por Hugo Moura, Eric Marcos e Ryan. E o time do Vasco melhorou sua produção, passando a pressionar com mais insistência a defesa tricolor. Mas aos 8 minutos da etapa final, o Fluminense fez 2-0 após cruzamento de Samuel Xavier para Martinelli dominar e tocar na saída de Léo Jardim. Mas logo em seguida, aos 10 minutos, Hugo Moura cruzou para Verratti cabecear entre os zagueiros do adversário e colocar por cima do goleiro e cair dentro do gol. Era o 2-1 que perduraria até o final. Aos 29 do segundo tempo, o Vasco teve ainda um gol anulado após um passe de David para Verratti, que entrou livre e bateu na saída do Fábio. O assistente marcou o impedimento e o VAR, com aquela ferramenta tupiniquim que marca as linhas, mas que você e ninguém tem coragem de confiar, confirmou o impedimento. Mas essa tecnologia dos Flintstones da CBF é um assunto para outro vídeo. Daí em diante foi uma trocação e tanto, e o Vasco poderia empatar o jogo com o Fluminense, ou o Fluminense poderia aumentar o placar. O Vasco ainda trocou Sforza por Zé Gabriel e David por Cleiton ao apagar das luzes. O time do Vasco começou com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton, Sforza, Matheus Carvalho e Galdames, Rossi, David e Verratti. Foram 3 jogos em uma semana na abertura do Brasileirão. Poderíamos ter tido mais sorte nos 2 últimos jogos, mas precisamos também melhorar nosso rendimento, assim como a CBF precisa melhorar seu quadro de árbitros, auxiliares, supervisores e tecnologia, etc, etc, etc. O próximo jogo é contra o Criciúma em casa no sábado às 4 da tarde e precisamos ganhar. Obrigado, Ananias. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.